E depois a gente da Garagem Criativa vai tentar disponibilizar de alguma forma em algum canal nosso, tá bom? Eu vou tentando responder as perguntas assim já conforme vai aparecendo, tá, gente? Se não der para responder falado, eu escrevo no chat, beleza? Vai falar um pouco sobre o Manifesto Ágil, não vou me aprofundar muito nele. Os 3 pilares da agilidade, e aí não só da não exatamente da agilidade, mas roubando um pouco de um framework. Falar um pouco sobre abordagens ágeis, dar uma pincelada sobre frameworks e também sobre métodos, para as pessoas entenderem a diferença de um para o outro, né? Então, aqui me apresentando, como eu disse, meu nome é Marcelo, eu sou Agile Coach no Banco Itaú, sou facilitador de aprendizado no Garagem Criativa. Para quem não conhece o Garagem Criativa, eu recomendo que entre no site, vocês vão ver que tem bastante cursos, bastante coisa legal lá. A gente é um hub de inovação, a gente também é uma consultoria de design. Então, entrem que vocês vão conhecer bastante coisa lá. Sou facilitador oficial do Manage 3.0. Também vou falar um pouco sobre isso, do porquê que é importante conhecer desses frameworks e desses mindsets diferenciados para ser um agilista não diferenciado, mas pelo menos preparado para atuar em qualquer tipo de empresa. Bom, começando sobre modelo de gestão de projetos, vamos começar a falar do modelo tradicional, que é o que trouxe as empresas até aqui, né? Eu costumo dizer que é fácil criticar, porque a gente está querendo vender um modelo novo, e que faz todo sentido para o mercado de hoje, mas a gente sempre tem que entender que quando a gente está numa empresa que está no início da adoção de um mindset, ou de um framework, ou de um método, ou de um modelo de trabalho diferente, que a gente pode chamar de ágil, a gente tem que lembrar a história da empresa. Ela trabalhou, às vezes, 10, 20, 50, 100 anos no modelo tradicional de projetos, que trouxe ela até aqui, que fez que ela fosse um sucesso. E a gente não pode chegar lá e falar, cara, ó, rasga tudo que vocês fizeram, isso tudo é porcaria, não serve para nada, porque o que eu tenho aqui é a melhor coisa que existe, né? A gente tem que sempre que olhar como que as coisas são, onde estamos, para entender um pouco. E para tentar entender o que é um modelo tradicional de projetos, algumas pessoas talvez não conheçam. Então, eu vou falar um pouco do porquê que, às vezes, o modelo tradicional de projeto não funciona para o modelo atual de mercado, para o mercado mais digitalizado, né? Quando eu tinha um projeto tradicional, você começava sempre com o tal do termo de abertura do projeto, né? Era um documento chato, que tinha que colocar um monte de informação, ROI, VPL, um monte de coisa, para levar para um comitê, para esse comitê falar, ó, legal, vamos seguir com esse negócio. Aí você fazia depois um cronograma, planejamento do escopo, planejamento de custos, planejamento de riscos, planejamento de aquisições, planejamento de comunicação, planejamento de recursos humanos. E aí a empresa estava quase morrendo, né? Estava lá quase um ano fazendo planejamento de tudo, e o mercado louco para poder consumir o que estava criando. Isso no passado funcionava porque o consumo era menor, as coisas mudavam com menos frequência? Não. É porque é o que tinha, era o que se conhecia e era o que todo o mercado praticava, né? As pessoas tinham carência de consumir coisas mais rápidas. As pessoas, os clientes, a gente, nós consumidores, nós também sentimos o anseio de que lançava um produto e ficava já torcendo. Cara, daqui 2 anos vai lançar um negócio novo disso aqui. Já criava essa expectativa, né? Mas era assim que funcionava, não tinha concorrência, né? E aí, depois desse planejamento do projeto, vinha o planejamento do escopo. Cara, no planejamento do escopo, eu vou fazer uma especificação funcional, aí eu vou fazer uma especificação técnica, depois eu vou fazer uma validação da especificação técnica, validar com os meus técnicos, especialistas, se aquilo lá, de fato, é factível tecnicamente falando. Vou desenhar um modelo de banco de dados, ia passando por várias etapas, né? Construção, caso de teste, codificação, teste unitário, testes integrados e só por fim, teste com o cliente. Eu trabalhei com um diretor, que ele tem pessoas que trabalharam com ele também, que ele falava assim, que o executivo, que é um péssimo executivo, é aquele que gosta de projetos longos, que dura 5, 6 anos. Porque ele sai no 3º ano do projeto, quando ele vê que o barco vai afundar,
Antes do barco afundar, ele sai, vai para outra empresa e fala: aquele projeto lá onde eu trabalhava, ó, o sucesso que está sendo, mas você está construindo, você não está nem entregando. Daí 4 anos ele não está mais lá, quando entrega o projeto, aquilo não funciona, ele fala: tá vendo? Ó, se eu tivesse lá, aquilo tinha funcionado, mas é porque eu saí que não funcionou, não é porque a pessoa saiu que não funcionou. É que a demora era tão grande que acabava chegando na hora do teste com o cliente, que é quando você punha o produto no mercado, já tinha passado 3, 4 anos. E a digitalização do mercado, ou a uberização do mercado, que é o que as pessoas costumam dizer, ela não nos permite mais ter essa demora. O time to market ele é muito mais rápido. E por isso que a gente precisa não trabalhar, principalmente em empresas que estão digitalizando os seus produtos, ou seja, transformando aquele produto em algo digital e um software, elas não podem demorar 3, 4 anos para entregar. Elas têm que fazer rápido, porque seu concorrente faz rápido. Então, se você não fizer rápido, seu concorrente passa à sua frente e engole toda a sua fatia de mercado. Então, este modelo tradicional ele era conhecido como, e ainda é chamado de modelo waterfall, né? Porque as coisas iam caindo de forma desencadeada e em sequência, conforme uma cascata. Primeiro eu faço isso, quando eu terminar isso, eu faço aquilo outro, quando eu terminar aquilo outro, eu faço aquilo outro. Ah, então, Marcelo, você está dizendo que a gente não trabalha de forma sequencial? Não, a gente ainda trabalha de forma sequencial. A gente ainda faz as coisas de forma sequenciais. A diferença é que eu peguei tudo isso que está de forma sequencial e trouxe para um time menor. Eu não fico um ano planejando uma coisa, depois mais um ano planejando outra, para depois no terceiro ano começar a, de fato, entregar alguma coisa. Eu faço tudo que eu fazia em 3 anos num período menor, que nós vamos falar o nome disso daqui a pouco. Para entender um pouco de como que isso funciona, a gente precisa dizer o que é esse modelo novo que nós estamos falando, né? O modelo ágil ele trabalha em dois pilares fortes aqui, tá? Dentro do modelo incremental, as pessoas que têm a minha idade ou que são um pouco mais velhas que eu, ou até uns 5 anos mais novas do que eu, sabem que o modelo incremental não é novidade e que isso não vem do tal do ágil, né? O modelo incremental ele vem lá do RUP, né? O RUP já trabalhava com o modelo incremental. A gente imaginava um negócio gigante lá na frente e ia fazendo incrementos para entregar. A gente pode fazer até para entender melhor o que é o modelo incremental. É como você imaginar um muro. E aí, a cada dia, você vai colocando um bloco em cima daquele muro, mas você já tem a visão do muro, você já planejou o muro todo e vai incrementando. Então, no primeiro dia, o seu pedreiro foi lá e deixou o seu muro com 1 metro. No segundo dia, deixou com 2 metros de altura. Então, ele terminou em 2 dias. Ele foi fazendo incrementos no muro para que ele terminasse o muro. Aqui a gente usa o exemplo da Mona Lisa, mas eu quis sair um pouco desse exemplo, porque parece meio estranho, né? Se olhar só a cabeça do desenho, né? Quando você conhece o desenho como inteiro, né? Então a gente usa o modelo de exemplo como de um muro, né? Para vocês entenderem um pouco mais fácil. E também tem o modelo iterativo. Então, o ágil ele usa o incremental e o iterativo. O modelo iterativo ele é um pouco diferente do modelo incremental. Em que sentido? Eu imagino que eu desejo alguma coisa, mas eu não tenho ali clareza do que exatamente eu quero. Eu quero o desenho de uma pessoa. Eu quero um software que faça contabilidade na empresa. Mas eu não preciso já na primeira, na largada, trazer todos os requisitos e tudo que precisa. Eu vou entregando partes e validando com o meu cliente se é aquilo que ele de fato quer e vou evoluindo este produto até chegar no produto final. O pessoal que trabalha muito com design, com desenho, eles, e é um nome até comum para muita gente, eles chamam, por exemplo, essa primeira parte do desenho de um croquis, né? Você vai lá, faz um croquis, um rascunho, né? E mostra, fala, cara, o meu produto que eu vou fazer para você, ele vai começar com isso aqui. Te atende? Ou seja, você já entregou alguma coisa para o cara falou, pô, legal, isso aqui já está me atendendo um pouco. E eu vou evoluindo aquilo. E esse modelo iterativo, ele
junto com o incremental, é o que compõe principalmente o modelo ágil. Tem outras coisas no meio, né? Mas o modelo ágil ele trabalha com o modelo incremental e iterativo. Outra coisa que é interessante é que quando você trabalha seguindo as iterações e os incrementos, você vai evoluindo o seu produto. Entenda como produto não só um software, não só um equipamento de hardware. Produto é qualquer coisa que possa ser construída por um time. Por exemplo, eu tenho uma empresa de marketing, essa empresa de marketing ela gera um produto final, que seja um material de design, que seja uma apresentação. Então, aquele produto também pode ser feito seguindo este conceito iterativo e incremental. Ou seja, a cada iteração, eu vou incrementando o meu produto e vou testando e validando com o meu cliente ou o meu usuário se eu estou no caminho correto. E essas iterações, elas existem enquanto o produto existir. A iteração e o incremento daquele produto, enquanto ele tiver vida, ou seja, o lifetime do produto lá, eu ainda vou ter iterações e incrementos desse produto. Vamos entrar então no... Se alguém tiver dúvida, o chat está aberto, é só perguntar, tá, gente? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Legal. Conhecendo um pouco do que é agilidade, né? Eu vou pedir bem rapidinho no chat, coloquem uma palavra ou em duas. O que vocês acham que é agilidade? Boa. Ó, já tem um princípio do manifesto ágil aí, antecipação de valor. Boa. Legal. Estamos no caminho certo. Vamos lá. Agilidade, diferente do que muita gente pensa, e que muitas consultorias vendem, inclusive, e o que nós, agilistas, quando queremos deixar a coisa mais romântica, a gente fala outra coisa. A gente fala que agilidade é para fazer todo mundo trabalhar melhor, a gente fala que agilidade é para fazer todo mundo ter puff, né? A gente quer deixar um negócio romântico, parece que é bonito, né? Mas, na verdade, a agilidade ela tem 3 objetivos do ponto de vista de negócio. E aqui eu quero trazer uma outra coisa para vocês. Nós vamos falar muito do ponto de vista real, e não do bonitinho floreado que tem nos livros, tá? Primeiro, melhorar a entrega. A partir do momento que eu começo a me antecipar e antecipar o valor para o meu cliente, a partir do momento que eu começo a fazer questionamentos que gerem feedbacks para que eu melhore o meu produto, eu estou melhorando a entrega desse produto, eu estou me antecipando. E aí, não adianta falar que, mas é legal também poder trabalhar de camiseta. Mas não adianta nada trabalhar de camiseta de bermuda e continuar trabalhando no waterfall. Eu já cheguei, às vezes, em alguns lugares que eu trabalhei e falar, cara, você não merece vir de camiseta e bermuda. Você está usando só a parte boa do ágil. Volta a vir de terno e gravata porque você não está trabalhando com ágil. Então, assim, não é a bermuda e a camiseta, não é o post-it na parede. Nós precisamos melhorar as entregas. Nós precisamos também reduzir custos. Do ponto de vista de negócio, quando a gente fala de reduzir custos, para algumas pessoas parece que é simplesmente demitir pessoas ou automatizar processos, mas não é. Quantas pessoas, eu mesmo já vi isso e já trabalhei em empresas que era assim, aonde nós tínhamos a construção de um software que foi feito tanto planejamento e tanto escopo que quando você colocava o software para seu cliente usar, tinha 200 funcionalidades
E se você fosse observar, ele usava 10% daquilo, 20 das 200. As outras 180 eu gastei dinheiro, esforço, tempo, ou seja, tive um custo gigantesco e o cliente usa aquilo esporadicamente quando usa. Então, um dos objetivos da agilidade é reduzir custos, sim, melhorando as entregas, sim, fazendo que você construa aquilo que seu cliente precisa. E não somente olhando, então hoje eu tinha 50 pessoas, eu vou passar a ter 30 que entregam a mesma coisa. Não, não é isso. É que nós vamos evitar desperdícios. E outra coisa é que eu aumento a satisfação do cliente perante o meu produto, porque eu construo aquele produto baseado nos feedbacks que eu recebo dele. E eu me adapto rapidamente às necessidades do meu cliente e, de novo, eu antecipo o valor para o meu cliente e aumento a satisfação dele. Não adianta nada eu construir um aplicativo super robusto, cheio de funcionalidade, e quando o cliente pede uma funcionalidade simples, eu não consigo colocar, porque eu tenho um baita monolito que só está maquiado como um aplicativo no site ou no próprio celular, e que para eu fazer qualquer mudança eu tenho que mudar o monolito inteiro, eu não consigo mudar um pedacinho. Então eu falo, cara, o esforço é muito grande para eu mudar esse botão. Então eu nunca vou ter a satisfação do cliente. Ver se tem alguma pergunta aqui. Manifesto ágil. Vamos lá. Parece que é uma coisa muito nova, né? O Manifesto Ágil ele fez em fevereiro deste ano, a assinatura dele, 19 anos. No dia, entre os dias 11 e 13 de fevereiro, 17 pessoas sentaram para conversar um pouquinho e aí eles decidiram que estava cansado de trabalhar com um modelo de projeto pesado para quem trabalhava com software, né? E aí foi aí que surgiu o tal do Manifesto Ágil. Quem estava no meio dessa conversa, né? Tinha pessoas que conheciam do XP, que é o Extreme Program, tinha pessoas que conheciam do Scrum, tinha pessoas que conhecia do desenvolvimento de software adaptável, ou seja, tinha várias pessoas, né? E eles queriam encontrar uma alternativa de desenvolvimento de software que não fosse tão pesado e que não fosse orientado por documentação. E os projetos tradicionais, eles são orientados por documentação. Faz um baita documento lá, normalmente o seu projeto é mais documento do que software no fim do dia, né? E eles queriam colocar algo mais simples. E aí, para isso, eles criaram o tal do Manifesto Ágil. Ele tem os 4 pilares principais, que é indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Veja que coisa interessante. Eu não estou dizendo que não tem processos e ferramentas. Estou dizendo que nós valorizamos mais indivíduos e interações. Por que gosto de frisar bastante isso? Porque às vezes a pessoa acha que porque eu coloquei, ou porque é colocado em destaque indivíduos e interações, que agora é samba do crioulo doido. Eu não preciso documentar software, não preciso fazer nada. O dia que o cara sai, acabou. Ninguém sabe mexer naquilo. Estou dizendo que eu não vou mais olhar só processos e ferramentas. Eu vou olhar primordialmente indivíduos e interações. Eu preciso ter cuidado com software em funcionamento mais do que documentações abrangentes. Não adianta nada eu entregar um manual para o cara ler lá com 500 páginas e quando o cara clicar no botão OK não funcionar. Eu preciso primeiro ter o foco em software funcionando. E a gente pode trocar a palavra software, dado que o Manifesto Ágil foi criado por desenvolvedores de software, por produto funcionando. Não precisa ser necessariamente um software, pode ser um produto. Pode ser um mouse, pode ser o seu notebook, pode ser, inclusive, o seu Tesla que você vai comprar o ano que vem.
colaboração com o cliente mais que negociação com contratos. E aqui é outra coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Eu trabalho num banco, né? Eu não trabalho numa software house ou numa startup ou coisa parecida. E não sei se tem, mas se tiver, são poucas outras empresas que têm tanta coisa regulatória. O banco é muito regulado. Tem muito órgão regulador. O Bacen controla cada vírgula que é feito dentro de um banco. E aí eu vou dizer no banco que não, cara, a gente não vai mais fazer contrato com o cliente. Nós vamos emprestar dinheiro para ele, porque eu quero colaborar, e eu não quero nem saber como que ele vai me pagar. Não precisa ter um contrato. Se o dia que der, não tem como, gente. Porque eu preciso ter um contrato. Então, quando eu digo que é colaboração com o cliente mais que negociação de contrato, eu quero dizer que, cara, eu preciso entender a dor desse cliente. Eu preciso saber o que ele precisa. Eu preciso estar do lado dele. O contrato é só um suporte, uma ferramenta para me garantir que o negócio tem lisura e que as coisas vão ser feitas como tem que ser feita. Responder à mudança mais que seguir um plano. E aí uma coisa que é interessante, né? Eu tenho visto muito posts aí no LinkedIn, no Instagram, dizendo que o coronavírus acelerou a transformação digital de muita empresa. Veja bem, não é bem assim, porque tem muitas empresas que a única coisa que fez foi trabalha de casa, mas eu quero ver você conectado no Zoom, no Teams, das 9 até as 18, e faz com a pessoa igual no filme Matrix, né? Ela senta na cadeira, pluga um negócio na nuca aqui e só pode sair quando der 18 horas. Quer dizer, isso não é trabalhar de home office, isso não é um modelo ágil, né? Isso é transferir o seu cenário de comando e controle para a casa da pessoa. Então, responder às mudanças, mais que seguir um plano, infelizmente, o que aconteceu aqui de responder à mudança de um cenário de coronavírus, mais que seguir o plano de manter a burocracia ou de manter o comando e controle, não é muito verdade em muitas empresas. Mas o que a gente quer colocar com este quarto pilar é que sempre eu tenho que ter um norte, um planejamento, ter um plano, mas eu não preciso traçar uma linha reta e seguir nela a qualquer custo. Eu posso, dado que o cenário está mudando, desviar das pedras que tem no caminho, tentando atender e colaborar com o meu cliente, tentando entender o que o meu cliente precisa. Outra coisa também que tem que tomar cuidado com esse responder a mudança mais que seguir um plano, se alguém aqui não for PO e tiver com a ideia de ser PO um dia, ou se alguém for PO, me desculpe a sinceridade, não quer dizer que não tem que ter planejamento. Não quer dizer que vai chegar lá e falar, cara, eu saí do banheiro, tive uma ideia, muda tudo aí, faz de outro jeito. Não. Nós temos planejamento no ágil. O que nós não temos é um plano cravado na pedra, e que a gente responde às mudanças do mercado, principalmente, rapidamente, porque o time to market nos exige isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Joinha aí na tela, se alguém tiver. Qualquer dúvida, estou no chat, tá? 3 pilares da agilidade. Aqui, nós roubamos um pouco esses 3 pilares, que não é exatamente da agilidade, mas é por onde a gente entende que, se não tiver isso, não adianta você querer fazer nada. Não adianta você usar qualquer método, qualquer framework, que não vai funcionar, né? E esses pilares que a gente roubou são do Scrum, que eu vou explicar para vocês um pouquinho para frente o que é. O primeiro pilar é o de inspeção, né? A gente precisa inspecionar o que está sendo feito, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas e não olhar se está indo para o caminho certo. Então, a inspeção ela tem que ser realizada diariamente. Temos que inspecionar
enquanto time e não enquanto chefe ou como gerente. A inspeção aqui não é no sentido de, cara, me fala o que você está fazendo que eu sou seu supervisor. Não. É o time inspecionar as entregas e ver como que estão sendo feitas as entregas. Temos que nos adaptar, porque se a gente não se adaptar, a gente não responde à mudança. A gente segue com o olho tapado para frente e vamos embora. Não, a gente tem que se adaptar. Inspecionamos. Vimos que tem que mudar para algum lado, mudar de direção, vamos nos adaptar e vamos mudar de direção. E tudo isso precisa ser feito com transparência. E aí uma outra coisa que é importante é lembrar que o conceito de transparência nem sempre quer dizer, aliás, nunca quer dizer ser mal educado e grosso. Transparência quer dizer que todos nós estamos falando na mesma linguagem, no mesmo domínio de linguagem, e que está claro para todo mundo aquilo que estamos combinando. Porque não adianta eu falar um termo que o meu amigo ou o meu colega de trabalho não conhece e falar, não, mas eu fui transparente. Você fala, cara, mas você falou uma palavra que eu não sei nem o que quer dizer. O que adiantou você ser transparente? Então, a transparência é falarmos abertamente, mas dentro de um domínio de linguagem conhecido por todos, para que todos entendam o que está sendo dito e o que está sendo combinado. Senão, eu não estou sendo transparente. Eu só estou elucubrando aqui, falando, cara, falei um monte de coisa aqui, dei uma de deputado, você não entendeu nada, azar é seu, mas eu falei. Agilidade gera mudança de comportamento. A primeira coisa que precisa mudar quando a gente fala em agilidade ou em tentar trabalhar dentro de um conceito ou de um mindset ou de um modelo ágil é a mudança de comportamento. E aí quem sofre mais com isso é a média gerência, né? Porque eles foram, e nós também, né? Por que não dizer, fomos ensinados profissionalmente e educados profissionalmente de que nós seríamos estagiários, analista júnior, analista plênior, analista sênior, e que quando a gente virasse coordenador ou gerente, a gente ia mandar. Ia ser a nossa vez de mandar. E a gente foi ensinado assim. E aí eu pego um gerente hoje e falo, cara, você não manda mais nada. Eu posso até conseguir convencer um gerente, um coordenador, que o poder de decisão dele não está mais sobre os ombros dele e agora é compartilhado com todo o time. Mas tem uma questão. Se eu mudar só o gerente, ou só o comportamento do gerente, não vai resolver. Porque tem a questão dos analistas. A gente fala muito de autonomia, que tem que dar autonomia para o time, que todo mundo tem que ter autonomia para decidir, que as decisões têm que ser compartilhadas. Quando você joga isso no colo das pessoas, as pessoas falam, cara, não sei o que fazer com isso. Como que eu vou tomar decisão? Eu nunca fui ensinado a tomar decisão, eu fui ensinado a, tá aqui, o que você tem que fazer, vai e faz. Então, tem que haver mudanças de comportamento, tem que ter mudanças de mindset. As pessoas precisam começar a entender que todo time toma a decisão e todo time ganha ou perde. Não adianta ter um Neymar no time e não ter o goleiro, porque se o cara chutar de longe 10 vezes, ele vai fazer um gol. Então, é um time todo. E o comportamento tem que ser de todos. A gente tem muito hábito de dizer, ah, mas o gerente não colabora, ah, mas o coordenador não colabora, ah, mas o diretor também, pô, o cara é mó quadrado, beleza. Mas nós também precisamos estar juntos nesta mudança de comportamento. Nós também precisamos, enquanto analista, enquanto agilista, não importa qual cargo ou qual papel estejamos assumindo dentro de uma empresa, essa mudança de comportamento, ela é nos dois sentidos. É top-down e bottom-up. Não é só no meio, não é só na camada de... Não, é tudo. Todo mundo precisa mudar o comportamento. E quais comportamentos precisam ser mudados? Tomada de decisão. Não é mais unilateral. Não deve mais ser unilateral. A comunicação. Aqui a gente está passando por um momento em que hoje a gente tem ferramenta para conseguir estreitar um pouco a comunicação com as pessoas. Mas ainda assim é difícil.
Então, a comunicação ela precisa ser mais assertiva, precisa ser mais positiva, né? Uma coisa que a gente costuma falar, que é muito comum, é que quando alguém vai te comunicar alguma coisa ou te fazer algum pedido, ela costuma dizer assim: não, mas eu não quero que você faça assim. Eu não, ela jamais chega e fala: olha, eu quero que seja feito exatamente dessa forma. Então, a comunicação precisa ser mais precisa, precisa ser mais assertiva. Senão a gente não consegue sair do outro lado. E a colaboração. Temos que estar todos juntos, olhando para o mesmo objetivo. O que nos ajuda a ter colaboração? Temos o mesmo objetivo. Tem muitas empresas que são pautadas em premiações financeiras para os seus colaboradores. E essas premiações financeiras normalmente são direcionadas por avaliações individuais. Avaliações individuais para premiação financeira é o maior ofensor da colaboração, porque o cara vai olhar assim e falar: amigão, enquanto eu não atingir a minha meta, eu não movo uma agulha para te ajudar. Agora, depois que eu atingir minha meta, que eu sei que o meu bônus ou minha participação financeira vai estar no meu bolsinho, pode ser que eu te ajude, mas antes disso, cara, o que eu posso fazer para te ajudar é te dar uma facada para você morrer, porque aí sobra mais para o meu dinheiro. Então, colaboração é quando a gente tem um time. E aí vocês depois precisam dar uma olhada. Eu gosto de sugerir bastante que as pessoas pesquisem. Eu sou muito favorável do autodesenvolvimento e não da comida mastigada para você engolir, mas tentem depois pesquisar a diferença de time para equipe. Tem uma diferença muito grande. Quando a gente fala de time, nós temos um time de futebol. E nós temos uma equipe individual de ginastas. O time todo vai lá e ganha a partida. A equipe de ginastas, um ganha numa categoria e o outro ganha na outra, e o outro perde na outra. Não é um time como um todo, não está todo mundo lá fazendo as manobras juntos. Cada um faz individualmente e cada um ganha a sua medalha individual. Porque só para vocês entenderem um pouco a diferença de equipe para time. E colaboração é time. Equipe é individualismo. Entrando agora para falar um pouquinho sobre frameworks e métodos. Para vocês entenderem um pouco do que é um e o que é outro, tá? O Manifesto Ágil, olhando ele como um guarda-chuva, ele traz dentro dele vários frameworks, vários métodos e algumas práticas de alguns outros frameworks podem ser usados num framework que não é o dono daquela prática, né? Então, por exemplo, nós temos aqui em destaque Scrum, XP, Lean, Kanban, né? Mas nenhum deles aqui individualmente pode ser considerado como uma solução definitiva para qualquer empresa ou tipo de negócio. Então, a primeira dica que eu dou para vocês: se um dia vocês estiverem numa empresa e aparecer um cara arrumadinho, ou de bermuda e camiseta, e falando, cara, eu tenho a solução de agilidade para a sua empresa. Tenha medo desse cara, porque ele vai vender um negócio caro, que não vai resolver nada e que vai dar muito mais trabalho para consertar a porcaria que ele fez do que para fazer do zero tudo de novo. Aí você fica perguntando, né, cara, tá, mas você me trouxe aí então que tem Scrum, que tem Kanban, que tem XP, que tem Lean, que tem TDD, que tem FDD. Cara, mas como que eu vou decidir o que utilizar na minha empresa ou qual que eu devo aprender primeiro? Eu nunca trabalhei com ágil. O que eu devo estudar primeiro? XP? Scrum? Kanban? Por mais que essa resposta exija uma imparcialidade, qualquer um que tentar te dar uma resposta única, ele não vai estar sendo imparcial. Ele vai estar sendo pessoal, que é um gosto pessoal dele. Eu gosto do Scrum, então eu vou vender o Scrum igual um religioso.
Ou a minha empresa de consultoria é especialista em Kanban e eu vou dizer que Kanban é a melhor coisa que tem no mundo. Ou ele está tendo parcialidade pessoal ou parcialidade comercial. Se ele for um cara honesto, ele vai te responder da seguinte forma: cara, a solução de agilidade para a sua empresa depende. Nós vamos ter que fazer um estudo e entender desse monte de coisa o que podemos aproveitar de cada um para resolver o problema da sua empresa. Olhem para esta imagem. Coloquem no chat o que vocês veem nessa imagem. Por favor. O que vocês acham que é isso aqui? Uma estrutura metálica. Muito bom, uma estrutura. Excelente. Boa. Isso aqui pode ser uma casa? Pode, né? Pode virar um galpão. Pode virar essa casa aqui, ó, com essa estrutura metálica, pode ser essa casa aqui, ó. Aquela estrutura também pode virar um palco para um show. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem o que é um framework. Um framework é um esqueleto onde eu acoplo outras coisas e, de acordo com o que eu acoplo nele, ele toma forma que atende a determinada necessidade. Então, eu posso, neste esqueleto, colocar paredes, janelas e chamar isso de casa. E falar, cara, agora isso aqui é uma casa? Eu posso, naquele esqueleto, colocar uma iluminação, umas caixas de som e falar, cara, agora é um palco de show. Então, enquanto framework, eu faço as adaptações e coloco as ferramentas e práticas necessárias para atender a necessidade daquele negócio e daquela empresa. E se um dia eu pegar esta estrutura com essas ferramentas e práticas e tentar colocá-la numa outra empresa, não vai funcionar, porque para aquela outra empresa eu preciso de outras ferramentas e outras práticas. Isso é um framework. O método é outra coisa. O método é o que vai dizer como que eu vou acender essas luzes. O método é o que vai dizer como que esse cara que está ali vai tocar uma guitarra. Qual que é o método que ele vai usar para tocar? Conhecendo um pouco do framework Scrum. Bom, o que é o framework Scrum, né? O framework Scrum, ele não é um processo ou uma técnica para desenvolvimento de produto. Ao invés disso, ele é um framework, dentro do qual você pode empregar diversos processos e técnicas. Lembra da estrutura? Então, se eu colocar aqui dentro deste framework uma prática de gestão visual chamada de Kanban Board, ou seja, quadro Kanban, eu vou conseguir fazer o acompanhamento visual das minhas entregas. Se neste meu framework, chamado Scrum, eu colocar uma prática que veio do XP, chamado TDD, eu vou desenvolver softwares orientado a testes. Então, um framework, a vantagem dele é que você pode colocar outras partes de outras metodologias e de outros frameworks nele para se adequar à necessidade da onde você está atendendo. E outra coisa que é importante lembrar é que, assim, quando vocês estiverem trabalhando com agilidade, não pense que aquilo que você desenhou ou que você ajudou a desenhar para um determinado time vai funcionar para todos os times. A variabilidade não é só de empresa para empresa, a variabilidade é de time para time. E por que a variabilidade é de time para time? Porque estamos trabalhando com pessoas que fazem entregas diferentes e que fazem parte de um sistema complexo.
Então, eu não tenho como dizer que tem uma bala de prata que resolve para toda a companhia, que resolve para toda a empresa. Eu tenho um modelo padrão, às vezes, dentro de uma empresa, mas esse modelo ele precisa ser adaptativo para que atenda às necessidades de cada time. Valores do Scrum. O Scrum ele é apoiado em 5 valores: coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Coragem. O time Scrum precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Foco. Todos focam no trabalho e nos objetivos do time. Comprometimento. As pessoas se comprometem pessoalmente em alcançar os objetivos do time. Respeito. Os membros do time respeitam uns aos outros para serem pessoas capazes e independentes. Abertura. O time e seus stakeholders concordam em estar abertos a todo o trabalho e aos desafios com a execução dos trabalhos. Esses são os 5 valores do Scrum. E quando você tem esses valores claramente dentro de um time, você percebe que as coisas fluem melhor. E o papel que tem que cuidar disso tem um nome, né, que chama Scrum Master. Este papel, ele tem que reforçar isso com o time constantemente. Tem que reforçar esses valores constantemente, porque as pessoas às vezes esquecem esses valores. Falar um pouquinho da estrutura do Scrum. O Scrum é formado por cerimônias, artefatos, papéis e responsabilidades. Vou mostrar uma figura aqui que nós conseguimos ter uma visualização de todas as cerimônias e todos os artefatos. Nós não temos nesta figura os papéis. Aí depois eu falo para vocês dos papéis. Quando a gente olha essa figura, a gente tem um resumo geral do que é o Scrum, né? O Scrum, ele tem um Product Backlog. O Product Backlog é uma lista organizada de tudo que o Product Owner, que vocês vão descobrir quem que é esse cara daqui a pouco, entende que é necessário para o produto que ele está cuidando. Esta lista, ela passa por uma cerimônia chamada Planning ou Sprint Planning, onde o time escolhe aquilo que eles conseguem entregar dentro de um período. Este período chama Sprint. O período da Sprint pode durar de 1 a 4 semanas. E eles olham aquela lista priorizada, chamada Product Backlog, e falam, nós vamos conseguir, nesta Sprint, entregar 2 itens desses. E eu não gosto de usar o termo de 2 histórias, porque histórias de usuário não está no Scrum. Outra coisa que vem lá do XP. Então, eu pego 2 itens do backlog e trago para dentro da sprint. Ali, eu vou compor a minha sprint backlog. E vou começar a minha iteração. A minha iteração é esse período de sprint. E todos os dias eu vou realizar uma cerimônia onde eu vou fazer uma inspeção, uma adaptação, praticando transparência. E nesta inspeção é sugerido algumas trocas de conversa entre o time. Não é uma reunião diária para status report. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí senão a gente sai do status report que era quinzenal para um status report diário. Em vez de melhorar a vida do cara, eu estou piorando, né? A ideia aqui é que o time olhe para aquilo que foi feito no dia anterior e fale, cara, isso que eu fiz ontem, eu fiz olhando o objetivo da nossa sprint. O que eu vou fazer hoje também é olhando o objetivo da sprint. E eu não consegui fazer algumas coisas para atingir o objetivo da sprint porque eu tive alguns impedimentos. A conversa tem que ser em torno disso. Não pode ser, olha, chefe, eu já fiz 70% do que tinha que ser feito.
Ó, aqui está vermelhinho, porque a gente vai atrasar a entrega. Não, a ideia não é essa. É o time inspecionar como está andando as coisas e se adaptar para fazer possíveis correções. Passando todo este período de iteração, acontece a review da sprint, que é a gente olhar tudo que nós combinamos lá na planning e falar, entregamos tudo isso, conseguimos atingir o objetivo da sprint. Após esta review da sprint, é criado um possível incremento, ou seja, algo novo que vai ser acrescentado àquele produto. E na sequência da review, é feita uma retrospectiva, que é onde nós fazemos a melhoria contínua do time. No meio disso tudo, é sugerido que entre um dia e outro, e aí não tem, a gente não gosta nem de chamar como cerimônia, mas é uma reunião. Esta reunião, ela tem que ocorrer de acordo com a necessidade do time e do próprio PO, do Product Owner, para melhorar o entendimento do produto backlog. E o nome dessa reunião é refinamento. Eu vou melhorando o entendimento do produto backlog para que quando ele entrar na minha sprint planning, para quando ele passar a ser construído na minha sprint, eu tenha menos dúvidas possíveis para conseguir andar sem ter dependência do meu PO. Mas quais são os papéis, né? Já que nós falamos rapidamente das cerimônias e dos artefatos do Scrum. Os papéis. Eu gosto de chamar de time Scrum, apesar de não estar assim no Scrum Guide, porque quando a gente fala time de desenvolvimento, me parece muito que eu estou falando que é só o pessoal que desenvolve software. E no time Scrum, não tem só o pessoal que desenvolve software. Inclusive, dentro do Manifesto Ágil, né, fala-se, esse é no quinto, no sexto, sei lá em qual dos 12 princípios, que o ideal é que o time de desenvolvimento de software e pessoas de negócio trabalhem junto constantemente. Então, eu não posso dizer que no time Scrum eu tenho time de desenvolvimento. No meu time Scrum eu tenho pessoas de negócio e pessoas de desenvolvimento trabalhando juntos. Eu tenho um Scrum Master, que é o guardião do Scrum Guide, do Framework Scrum. É ele que vai entender o que precisa colocar de práticas e de ferramentas no Scrum para aquele time. E quando ele entender o que faz bem para aquele time, ele vai trocar conhecimento com outros Scrum Masters para ver o que faz sentido para um time ou para outro. E o que faz sentido para um nem sempre faz sentido para o outro. E o outro papel é o Product Owner. O Product Owner é o dono do produto. É a pessoa que é responsável por gerenciar o backlog, por priorizar o backlog do produto. Nós temos 9 minutos e eu vou começar a falar das dicas finais, porque pode ser que tenha perguntas, tá? A gente abre para perguntas, tá? Como eu disse lá no começo, era uma introdução aos métodos ágeis, né? Não é aqui um aprofundamento. Entenda que o Ricardo Navarro, eu já vi ele fazendo curso com a gente, o Rodrigo Diegues, a gente já trabalhou junto, inclusive o Rodrigo é um exímio agilista, conhece muito de agilidade, né? Vejo várias pessoas aqui que já trabalham com ágil, então talvez algumas coisas que a gente falou aqui parece que não foi muita novidade, mas a ideia aqui é trazer uma introdução e um gostinho para querer aprender mais, né? Dicas finais. Se você está querendo entrar no mercado de agilidade ou conhecer um pouco mais sobre o ágil, envolva-se com a comunidade ágil. Participe de grupos de discussão. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, pode ser participando de meetups, mas se envolva, porque a comunidade ágil trabalha no princípio do empirismo. E o princípio do empirismo é: se fiz, eu sei. Eu só sei aquilo que já fiz. Eu não tenho como saber alguma coisa se eu nem experimentei. Outra coisa, tenha um mindset de crescimento. O que é um mindset de crescimento? Um mindset de crescimento é que você não pode se apegar a modelos antigos ou rígidos. Não digo que não pode conhecer,
Você não pode se apegar. Então, sempre questione qualquer solução antes de decidir por usá-la. Tenha o seu mindset de crescimento, questionador, de aprender, de não ficar preso nas coisas que você sabe. Não tenha medo de errar, mas sim de não tentar. O empirismo também é assim, a gente experimenta, né? E eu só sei se eu já fiz. E se eu já fiz, com certeza eu errei. Porque eu só aprendo de fato quando eu erro. Porque quando eu não erro, eu não estou aprendendo. Eu só estou repetindo o acerto. Então, não tenha medo de errar, senão você nunca vai aprender. Leia bastante sobre o assunto. Quando eu falo leia bastante mesmo, né? Leia artigos, leia posts, né? Não leia apenas o Manifesto Ágil ou livros sobre o método Kanban ou o Framework Scrum. Leia outras coisas, eu vou dar algumas dicas de leitura no final, né? Existe muito material complementar que não é falado, mas nas trincheiras a gente sabe que faz diferença. No dia a dia, quando você está trabalhando, as suas leituras complementares são as que te fazem diferente quando você vai executar o trabalho com de agilidade. E sempre tenha em mente, não existe bala de prata. Não tem uma solução que funciona para todo mundo. Não tem um jeito da pessoa chegar e falar, cara, eu fiz isso no banco X, eu vou fazer no banco Y, vai funcionar igual. Não vai. O que a gente faz no Spotify não vai funcionar no Deezer. E Spotify e Deezer são empresas do mesmo segmento, streaming de música, em teoria, né? Mas o modelo que funciona em uma não vai funcionar em outra. O modelo de agilidade que funciona no Banco Santander pode não funcionar no Itaú, pode não funcionar no banco original. Mas não é tudo banco? É tudo banco, mas não é a mesma coisa. Diquinhas de leitura. Todos os meus workshops, treinamentos e bate-papo que eu faço lá no banco, eu encerro com alguns livros para o pessoal ler. Eu acho que se o pessoal conseguir ler tudo que eu coloco lá em um ano, eles, no mínimo, eles vão ter lido bastante coisa. Mas dicas de leitura. Alguns livros que eu sugiro a leitura, né? Kanban. Leia o livro do Kanban. Né? Igual diz o nosso eterno saudoso Tim Maia. Leia o livro. Né? Leia livros. Kanban vai te ajudar bastante. O livro This is Service Design Thinking vai te ajudar. Mas você fala, cara, mas eu sou agilista, eu tenho que ler sobre Service Design? Sim, porque isso vai te ajudar a entender o seu PO ou ajudar ao PO quando ele precisar pensar numa solução de serviço ou de produto. Leia livro de Management 3.0. Cara, mas o que tem a ver isso com agilidade? Tem tudo a ver. A gente está, se você ler até o título do livro, Leading Agile Developers. Ou seja, ele está liderando desenvolvedores ágeis e está desenvolvendo líderes ágeis. Então, leiam, porque vocês precisam ajudar os gerentes a mudar a forma de gerenciar as pessoas. O livro do Jeff Sunderland, ele é um dos co-criadores do Scrum e é um das pessoas que assinaram o Manifesto Ágil. Então, leia esse livro, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Só não se apegue muito a esse tema aí para não ficar parecendo que, pô, então agora o chicote vai estralar, eu vou fazer mais coisa. Não, tente entender o que está lá dentro. Daniel Pink, Motivação 3.0. Isso aqui vai te ajudar muito a entender como motivar as equipes e o que motivam as pessoas. Lembre-se, seus times é formado por pessoas. Seus times não são formados por recursos. Tem recurso no seu time, tem cadeira, tem notebook, tem telefone, mas o que faz as entregas são as pessoas. A gente precisa saber o que motivam as pessoas. E a quinta disciplina, de Peter Senge. Esse livro é um pouco denso, ele não é de leitura simples, diferente do Motivação 3.0, que é uma leitura gostosa e fácil. A quinta disciplina é um livro que talvez você precise ler umas 2 vezes para
tentar captar algumas coisas. Pelo menos eu precisei, né? Pode ser que não no caso de vocês, mas eu precisei ler 2 vezes para entender um pouco do que o Peter Senge queria passar nesse livro. E aí tem um sinal de infinito, por quê? Porque a leitura é infinita. Ah, então, Marcelo, se eu ler esses 7 livros aqui, eu já sou um agilista? Não. Eu estou dando algumas sugestões para vocês de leitura. Outra coisa, participem de treinamentos, façam treinamentos. Tentem participar de treinamentos que falam sobre design. Tentem participar de treinamento que fala sobre motivação. Não estou falando aqueles treinamentos motivacionais de venda, o cara vai ficar pulando e sobe. Não, não é isso. Fala de motivação de pessoas. Procure ler e, se puder, fazer um treinamento de Manage 3.0 para você entender como que isso funciona na prática. Né? Todos esses treinamentos que eu estou falando, Service Design, Manage 3.0, eu não coloquei um livro aqui que chama Design Sprint, também é um livro legal de ler, muito fácil. A gente tem um treinamento de Design Sprint dentro do Garagem. Então, na Garagem Criativa, a gente tem vários treinamentos relacionados a esses temas. Aí sim, são treinamentos que nós vamos aprofundar nos temas. Então, quando a gente for fazer um treinamento de Service Design, ele é um treinamento com maior profundidade. Você vai ficar lá 20 horas estudando sobre o tema. Não vai ser um workshop de 1 hora, não vai ser um bate-papo de 1 hora. Né? O treinamento de Manage 3.0 é um treinamento de 16 horas presencial. Tem um modelo agora que é online de 10 horas. Eu ainda não estou aplicando esse online, ainda tenho minhas dúvidas se vou seguir com ele ou não, estou pensando, mas também é legal. Né? O de Kanban, apesar de ter algumas divergências com alguns defensores do Kanban na forma com a qual eles defendem, eu acho que o Kanban também ajuda bastante na agilidade. Né? Então, tentem fazer um curso de Kanban. É legal, vai ajudar. Né? E aqui nós encerramos a apresentação e eu abro agora para a gente poder bater um papo. Se alguém quiser fazer perguntas, trocar uma ideia. Quiser tirar dúvidas. Valeu, Rodrigão. Obrigado, cara. A Rafaela está fazendo uma pergunta aqui relacionada ao Lean. Né? Ela está falando que o Lean, então, também é entendido como um movimento e não como um método ou framework. De novo, como você viu uma ilustração de um guarda-chuva lá, mostrando a mesma coisa que eu mostrei do modelo de agilidade, você viu do Lean. As coisas, não existe um modelo certo. Falar o Lean não é um movimento, o Lean é um método, não é. Eu entendo que o Lean, lá do modelo industrial, ele vinha como um método de eliminar desperdício, de melhorar a entrega, mas não como um movimento. Porém, tem tido muitas mudanças, assim como o Kanban, que surgiu lá na Toyota, tem agora o Kanban, que é o Kanban para software, algumas diferenças. Então, precisa entender bem qual link nós estamos falando. Mas ele pode ser entendido, sim, como um framework ou como movimento. Depende da ótica que você está olhando. Tá? Não sei se eu consegui responder, tá, Rafaela? Legal, Donizete. A gente vai se falar assim, então. Você me buscou lá no LinkedIn, né? Então a gente conversa, te dou algumas dicas de alguns cursos. Não se preocupe com fazer cursos caros nesse momento, principalmente quando a gente está tentando entrar na agilidade. Eu acho que o importante é, como eu disse, ter contato com a comunidade ágil. Tem muita coisa de graça, tem muita coisa que está gratuita na rede, que está gratuita presencialmente, e tem muitos cursos que não te
dão uma certificação tipo do Scrum Guide, mas te dão um conhecimento suficiente para você depois poder estudar e tirar uma certificação. O Rodrigo mesmo e eu, a gente vira e mexe, a gente vive fazendo cursos um pouco mais baratos, que é pela internet, para poder fazer certificação. Porque eu não preciso ir lá pagar um curso de R$ 3.000 para poder tirar um certificado. Eu posso procurar outros cursos e tentar estudar sozinho. Tá? Não precisa se preocupar em gastar fortunas. O que você tem que ter em mente tem que ter um certo esforço e dedicação. Quando você pensa em mudar de mercado ou mudar de área, a primeira coisa que você precisa ter em mente eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu vou ter que abrir mão de 2 horas por semana ou de 1 hora por dia assistir uma televisão para eu poder estudar. Não vai ser como um passe de mágica, beleza? O mercado, então, deixa eu responder a primeira pergunta do Cleiton, tá, Donizete? Já falo para a sua de novo. Para começar, Cleiton, eu acho que assim, começar pelo Scrum, ele vai te ajudar, porque o Scrum ainda é o mais utilizado pelas empresas, tá? Eu acho que sim, é um passo inicial começar pelo Scrum, é como todo mundo começa. A maioria das pessoas começam tirando uma certificação Scrum, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que a primeira certificação, ou a primeira coisa que foi estudar foi fazer um curso de Kanban de 2.700. Normalmente o cara começa lendo sobre Scrum e aí ele vai depois estudando outras coisas. Mas se eu fosse sugerir, comece pelo Scrum. O Scrum tem muita coisa mais barata para você tirar de certificação, tá? Donizete, o mercado de trabalho, como que funciona o mercado de trabalho? A área de recrutamento e seleção da empresa abre uma vaga. Essa vaga, o cara vai olhar seu currículo. E se no seu currículo não tiver nada que te ateste que você conhece, raramente vão te chamar para um processo seletivo. Então, ter o certificado no currículo vai te ajudar na hora de um filtro do currículo. Mas isso vai garantir que você entre na empresa? Não. Isso vai garantir que você chegue, às vezes, na entrevista. Mas você pode chegar na entrevista com um certificado e o cara te fazer 3 perguntas que, se você nunca teve nenhuma vivência, nem que seja no meetup, daquela situação, o cara fala, cara, esse cara só tem um certificado. Se eu colocar ele para sentar ali, ele não vai resolver meu problema. Então, sim, é importante ter a certificação, mas participar de meetups, de troca de experiências reais, é o que vai te enriquecer muito. Tá? Eu não quero dar nomes de meetups aqui, porque eu sou organizador de um, para não ficar parecendo que eu estou puxando sardinha, né? Mas o Diego está mostrando um muito bom na camiseta dele aí, depois se vocês quiserem, esse é muito bom. Né? Então, assim, eu acho que é importante participar de meetup, porque no meetup você vai conhecer outras pessoas que têm problemas para compartilhar, e você fala, cara, putz, então o cara resolveu assim. Quando alguém me perguntar, eu falo que resolvo assim também. E ponto. Legal! É o que é arquiteta e urbanista. Que legal, cara. Muito bom. Legal. Pode me procurar sim, a gente se fala sobre como que você pode fazer alguns cursos, tal, acho que é bem legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem bastante tempo aqui ainda. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida.
Tá me ouvindo aí, pessoal? Desculpa, caiu minha conexão aqui. Desculpa aí, galera. Caiu minha internet aqui por alguns segundos. Acontece, né? Vamos lá. Algumas perguntas eu perdi aqui, porque eu caí. O Donizete colocou que é o segundo encontro, legal. Bom, voltei aqui porque quis voltar para falar qual o primeiro indicador para verificar que o método ágil está no caminho certo quando implementado em uma empresa. Boa pergunta, Gu. Não existe um indicador, né? Mas a primeira coisa que a gente consegue ver quando a gente está no caminho certo é nós estamos fazendo entrega de valor para o nosso cliente mais rápido. Essa é a primeira coisa. Tá? E a outra coisa é que nós reduzimos drasticamente o nível de comando e controle nos times. Se a gente continua tendo muito comando e controle, e a gente continua demorando 2, 3 anos para entregar valor para o cliente, eu acho que tem alguma coisa que precisa ser ajustado. Não estou dizendo que está errado, mas precisa fazer algum ajuste na maneira como está sendo conduzida a transformação dentro da empresa. Tá? Não sei se consegui te responder. Alguma outra pergunta? Bom, gente, como não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer de novo a participação de todos vocês. Este encontro nosso está sendo gravado, então, assim que a gente terminar, eu vou disponibilizar para a equipe do Garagem Criativa. Nós vamos colocar eles ou no LinkedIn ou em alguma rede onde vocês... No LinkedIn não, desculpa, no YouTube. Ou em alguma rede que vocês possam depois assistir novamente. Né? E lá também vai estar os slides sendo passados. Tá? Se precisarem de alguma ajuda, quiserem conversar, trocar alguma ideia, pode me procurar no LinkedIn. Eu estou disponível lá para contatos, tá? E agradeço de novo a participação de todos vocês. E a gente se vê nos próximos encontros.